muito amor ao trabalho e o resultado hoje aí está. Temos a certeza de que este espaço será valioso para todos nós, porque acreditamos que o compromisso com a cultura é fundamental. Gostaria de chamar aqui agora, para o poste da fita inaugural, senhora Érica Cocai, presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília. Excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque. Excelentíssimo senhor governador Cristóvão Buarque, deputado Geraldo Magela, presidente da Câmara Distrital, Érica Cocai, secretário Chico Pena, companheiros bancários, eu aqui falo como ex-bancário, também fui bancário, e hoje como diretor da Fundação Cultural. Para nós é uma alegria muito grande inaugurar mais esse espaço cultural na cidade. E nós, da Fundação Cultural, do governo, já começamos uma pequena parceria, né? Nós já começamos a apoiar aqui esse espetáculo. Parabéns para os bancários, parabéns para a diretoria e para todos que contribuíram para que esse espaço aqui se viabilizasse. Obrigado. Boa noite. Esse ato é dos mais emocionantes que eu participo desde que assumi a Secretaria de Cultura, porque ele representa a retomada de uma caminhada que foi interrompida com o golpe militar em 64. A sociedade civil sempre foi responsável pela produção cultural. A sociedade civil organizada através dos sindicatos, dos diretórios estudantis, sempre produziu cultura no Brasil. A esse casamento entre a sociedade civil organizada e a cultura, nasceram grandes movimentos de renovação artística e cultural no Brasil. Por exemplo, eu lembro que foi a União Nacional de Estudantes que produziu o primeiro filme do cinema novo, Cinco Vezes Favela, com o Isma e Pedro Andrade e os demais companheiros. Também foi a sociedade civil que produziu as primeiras peças de Vianinha, de Guarnieri, eram peças que eram apresentadas nos sindicatos. E o golpe militar de 64 acabou com isso, mediocrizou o país, e esse ato de hoje é um ato de profunda emoção, de profunda importância, porque é a retomada da cultura pela própria sociedade civil. Nós não abrimos mão da participação do Estado na produção cultural, mas nós entendemos que o Estado, que a própria sociedade tem uma responsabilidade muito grande na produção daquilo que ela quer produzir e daquilo que ela quer assistir. Esse ato corajoso do Sindicato dos Bancários de abrir um teatro refaz esse casamento, categoria artística, entre a arte, entre a cultura e a sociedade civil organizada. Eu parabenizo a iniciativa desse sindicato, eu tenho certeza que ela vai ser seguida por outros sindicatos, por outras entidades de classe, que é a própria sociedade se reorganizando e criando a própria cultura que ela quer produzir, ela quer consumir. Eu parabenizo o sindicato e estou muito feliz de estar aqui nessa noite participando dessa inauguração. Muito obrigado. Muitos daqui que me conhecem sabem que eu não sou muito chegado a protocolo. Hoje eu quero cumprir o protocolo. E a pessoa mais importante é quem fala por último. E a pessoa mais importante hoje aqui é a Érica. Pelo que ela simboliza, por ela própria, pela sua luta, pelo triunfo da vontade, cartaz que está lá fora mostrando como esse teatro, de certa maneira, foi conseguido. Eu queria dizer para vocês que uma coisa tão bonita como um teatro como esse não devia precisar nem de discurso, nem de inauguração. A beleza fala por ela. Além disso, um teatro que tem a sorte de começar com a representação de Fernanda Montenegro também não precisava de apresentação nem de discurso.
Mas nós não podemos deixar de cumprir aqui, mais do que um ritual que é falar na inauguração, é dizer da importância de um teatro como esse. Em primeiro lugar, a importância de um sindicato que reserva recursos à luta, que eu imagino o difícil que é, para fazer um teatro como esse, e fazer um teatro bonito. Em segundo lugar, tudo que um teatro como esse pode trazer. Primeiro, já de imediato, eu confesso que para mim fico emocionado não apenas estar aqui, mas de ter encontrado aqui uma figura como o Sérgio Ricardo, que eu quando... Eu era um estudante, claro que continuávamos da mesma idade, só que eu era estudante, ele já era um grande artista, e lembro dele circulando esse Brasil inteiro. E olha, gente, eu estou falando de um pouquinho antes de 64, para ver como nós dois estamos com tempo de história e de vida. Eu quero dizer que, particularmente, estou emocionado e gostaria que vocês até compreendessem isso. E vou dizer algumas das razões. A primeira, eu quero justificar que nós estamos inaugurando hoje um teatro depois de muita luta. Muita luta que não começou com as pessoas que estão aqui, mas que começou quando Brasília foi fundada e para cá se dirigiram alguns bancários e fundaram o sindicato, que vieram depois a serem caçados, e um deles está aqui, que é o nosso companheiro Adelino Cassis, que foi o primeiro presidente do sindicato, que eu acho que fundadores, foi cassado e hoje continua na luta, mesmo aposentado, e é um dos dirigentes dessa categoria. Então, uma das razões, acredito que ele também deve estar emocionado num momento importante para a cultura do Distrito Federal. Mas também eu quero pedir permissão para rapidamente contar uma história muito pequena. Esse sindicato, depois de fundado, ter sido um dos sindicatos de referência da luta dos trabalhadores do Distrito Federal, com o golpe militar, sofreu uma intervenção. Da intervenção só saiu quando, numa chapa unitária, que juntava todos os segmentos da esquerda, em 1980, se venceu uma eleição à oposição bancária. E nós tínhamos a satisfação de fazer parte daquele movimento, que tinha também, entre seus integrantes, diversas pessoas, e que naquele momento começava a fazer um marco do movimento sindical no Distrito Federal. E nós fundamos então uma comissão cultural. E eu, que era muito ligado ao cineclubismo, e tenho a satisfação de ter hoje um secretário da Cultura do nosso governo, que também é cineasta, e lá no edifício Arnaldo Vilares, ali no setor comercial, lá em cima, numa salinha pequena, nós naquele momento tentávamos fazer a resistência também no campo cultural. E passávamos filmes que a ditadura não permitia. E eu me lembro que num determinado dia, com a casa cheia, com o cineclube dos bancários, tentando fazer a projeção do filme Gregório Bezerra, nós sofremos uma intervenção da Polícia Federal, tivemos os filmes apreendidos e quase não fomos presos, só não fomos porque houve uma resistência. Dali para cá, cresceu, não só dali, mas a partir de todo esse esforço, cresceu um trabalho da Comissão de Cultura que veio se expandindo por diversas iniciativas, diversas iniciativas. E hoje nós estamos aqui inaugurando. Eu estou muito satisfeito por ser uma pessoa estreitamente ligada à cultura, por ser bancário, por estar hoje num cargo de representação que me foi dado principalmente pelos bancários, e de estar aqui inaugurando esse teatro. Mas a emoção maior se dá por razão de um fato muito particular, muito pessoal, e que muitas pessoas aqui com certeza vão compreender, e outros provavelmente não entendam, mas a esses eu peço desculpas. Eu queria dedicar essa minha emoção a uma pessoa
que se esforçou muito para que a cultura dos bancários pudesse crescer. E que infelizmente nos deixou aos 25 anos de idade, e que muitos aqui sabem, vítima de uma leucemia, que foi um irmão meu, poeta, Clênio Pereira, a quem eu peço que seja dedicada a minha é dizer que eu não quero falar do passado como esse teatro foi construído. Eu quero falar do futuro, da responsabilidade que esse teatro tem de se transformar em um fórum de luta pelas liberdades no nosso país. As liberdades sindicais, as liberdades da palavra e as liberdades que poderão construir um país sem apartheid social, onde não apenas nós que aqui estamos vamos assistir espetáculos, mas o povo inteiro do Distrito Federal, as crianças que estão hoje na rua, os meninos que estão na escola, os jovens que estão sem perspectiva, todos possam vir aqui usufruir do prazer de assistir teatro, de assistir debates, de ouvir música, de participar, de sermos gente nesta cidade. E cada vez que a gente vem aqui, a gente vai lembrar. Existe um grupo de pessoas bancárias que reservaram recursos, que reservaram energia e que, em vez de gastar em outras coisas, fizeram esse espaço, um espaço em defesa do prazer de ver espetáculos e da responsabilidade de lutar pelas liberdades. Como governador que eu sou, neste momento, eu quero, em nome de todo o povo do Distrito Federal, agradecer a você, Érica, toda a direção do sindicato, a todos os bancários terem construído esse espaço, que eu prometo, em nome de todos, que nós, no Distrito Federal, vamos usar como um símbolo da luta dos trabalhadores do Distrito Federal por uma sociedade justa, por uma sociedade livre e por uma sociedade que goste do prazer de assistir espetáculos, como muitos que nós vamos ter aqui no futuro. Muito obrigado. Eu creio que se a gente pudesse ter um critério para mensurar as emoções, nós poderíamos perceber a emoção que nós todos estamos sentindo da diretoria do sindicato. Todos nós, da diretoria do sindicato. Alguns companheiros que ainda estão na diretoria do sindicato, outros companheiros que deixaram sua marca na construção desse teatro e que hoje não são mais diretores do sindicato, que saíram da categoria, como, por exemplo, o companheiro Gonzaguinha, que deixou sua marca na construção desse teatro. Eu queria colocar que a emoção que a gente sente, todos nós da diretoria do sindicato, é algo quase que palpável, porque esse teatro, ele é como se fosse o nascimento de uma criança. Foi um processo, uma gestação de 5 anos para se construir esse teatro. 5 anos a gente gestou, como se estivesse gestando uma própria vida. E a gente está dando à luz, nesse momento, a categoria bancária, a diretoria do sindicato, a uma criança, a uma vida. E essa vida significa que ela não está acabada, ela tem um longo caminho para percorrer. Eu acho que cada bancário que está aqui, e os que não estão aqui também, tem que se identificar em cada milímetro deste teatro, tem que sentir a sua pele, o seu suor, a sua vida, os seus sonhos, em cada uma dessas poltronas, em cada espaço desse palco. Mas muito mais do que isso, cada bancário tem que se identificar com esse teatro e sentir que está se abrindo para se espraiar pela cidade. É como se a gente estivesse se abrindo, os bancários se abrem para se espalhar na cidade, que não é só a planície, não são só os ministérios, não é só esse céu sólido que tem em Brasília, mas que está muito nas rugas, nas dobras, que a gente tem que levantar e conhecer o cheiro de Brasília que não está na esplanada dos ministérios. É como se hoje a gente estivesse inaugurando os bancários para a sociedade. Então, nesse momento, é um momento de muita emoção para cada um de nós. É como se a gente tivesse construído um espaço, e nós construímos um espaço. A luta do bancário é triunfo da vontade, sim. Isso aqui há 5 anos era nada. Isso aqui há 5 anos era cimento, era buraco. E os bancários, durante 5 anos, construíram isso que nós temos aqui, que é a possibilidade de a gente superar os limites do nosso próprio cotidiano. Um cotidiano dos salários aviltados, um cotidiano sem democracia interna nos bancos, um cotidiano opressor. Esse cotidiano nós estamos dando a chance de que os bancários, nós mesmos nos dando a chance
de que os bancários possam superar através da produção da arte, através da produção da cultura. Eu diria que esse espaço é um espaço que mostra que o bancário tem a condição de se universalizar e de superar o seu próprio cotidiano, apontando e pegando signos de progressos que nós temos nessa sociedade. Portanto, este momento é o momento de todos os bancários, é o momento do companheiro Cassi, que foi o primeiro presidente desse sindicato, é o momento de cada um que apostou e que construiu. É um triunfo real, é um triunfo da vontade, é um triunfo da determinação. E a gente costuma dizer o seguinte: quem conseguiu transformar tijolo em cimento, em cultura e em arte, que é uma expressão da inteligência humana, pode muita coisa, pode muita coisa. Pode começar um processo de resgate da nossa própria identidade a partir desse espaço, inclusive, numa sociedade que busca fazer com que todos nós sejamos pasteurizados, não tenhamos a noção exata de sermos completos no mundo. E com esse teatro, os bancários estão demonstrando que podem ser integral, que podem fazer cultura, que podem construir uma identidade que não é só do bancário, mas que é do conjunto da sociedade e que é do conjunto da cidade. E eu diria, repetindo as palavras da Fernanda Montenegro hoje de manhã, isto aqui não é um espaço só de Brasília, isso é um espaço para o Brasil. E eu repito mais uma vez a Fernanda Montenegro, quando ela disse: é preciso que todos nós percebamos como a cultura tem a capacidade de transformar esta sociedade em uma sociedade que o prazer não seja quebrado, que o prazer não seja fragmentado, que ser feliz seja apenas um sonho distante, tão longínquo em função do cotidiano tão opressor. Então nós dedicamos e temos consciência de que esse teatro é um espaço que o bancário está abrindo para a sociedade, para se espalhar nesta sociedade. Aos companheiros bancários todos que construíram durante 5 anos este teatro, nós dedicamos a Fernanda Montenegro este espetáculo e dedicamos essa vida com uma homenagem muito especial aos companheiros bancários, engenheiros que nos ajudaram nessa empreitada, aos companheiros que saíram dos seus trabalhos na Caixa Econômica, no Banco do Brasil e no BRB e ficaram horas e horas nos ajudando a fazer este teatro com a noção e com a consciência do que representava esse teatro. Nós ainda temos uma deferência muito especial a alguns diretores desse sindicato, o companheiro Miguel, o companheiro Zito, o companheiro Kiko, que deixaram horas e horas nos seus dias porque acreditaram nisso aqui, porque viram que isso aqui era apenas estaca e foram construindo um sonho junto com toda a categoria bancária. Nós dizemos para todos os bancários, o espaço dos bancários para a sociedade, o triunfo da vontade, a criança que começa a andar. Sintam-se todos na casa que é de vocês, abertos para o conjunto da sociedade. Nesse exato momento, encerramos o nosso ato solene. Muito obrigado. Filha de um trabalhador especializado, enfim, mas de um trabalhador, de um operário especializado, mas de um operário que foi que participou dos primórdios sindicais do Brasil, lá pelos anos 30, por ali afora. Não é um homem que lutou junto com outros companheiros para a hora de serviço, não é nem para 13º, não, era para férias, era para, enfim, para uma série de avanços que já lá fora já existiam, que aqui no Brasil era terrível, não é? Um operário, um trabalhador não tinha direito a coisa nenhuma. Então, também a história sindical do Brasil, ela veio tão bonita, com tanta luta, com tanta perseguição, com tanta dificuldade, mas ela veio se aprimorando. E hoje é com imensa alegria que eu vejo que um sindicato tem a sensibilidade, não só de atender todo um lado, vamos dizer, de carências sociais, mas principalmente de fazer, além desse atendimento, trazer para o seu sindicalizado e para a cidade e para o Brasil um espaço cultural como esse. Porque eu acho que a gente precisa de tudo que é
confortador para o nosso físico, para a nossa profissão, para os nossos ganhos, mas também eu acho que a gente precisa do conforto artístico. Eu acho que não há nada que console mais a gente do que um bom espetáculo, uma boa música, um bom filme, um bonito quadro. Isso conforta a gente, isso adianta a vida da gente, isso sensibiliza a gente. E eu acho que este encontro, muito feliz para mim de estar hoje estreando este palco, sobre o qual eu vivo há 45 anos, e eu sei exatamente o que vale uma casa de espetáculo. Não vale só para aqui, vale para o Brasil, vale para todo o mundo de trabalhadores de teatro, esse mundo que atravessa o Brasil de norte a sul, e que tem mais um espaço numa cidade, numa capital como esta, que já estava necessitando de mais um espaço como este. Então eu agradeço ao senhor governador, ao senhor secretário, à diretoria, à própria Vasco, aos senhores aqui presentes, esta festa que os senhores me deram e ainda me pagaram para isso. O que você acha do espetáculo? Foi muito bom. E o que você acha agora desse novo espaço para novas atividades culturais no Brasil? Ótimo, ótimo, maravilhoso, adorei, ela é ótima. Uma pessoa super inteligente, né? E o teatro lindo mesmo, gostei demais. Bem movimentado, né? Todo mundo fala assim que já viu a Fernanda Montenegro no palco, diz que ela é muito boa e a gente veio exatamente para ver de perto, né? A escolha de Fernanda Montenegro, acho que foi muito feliz, né? E a interpretação dos poemas de Adélia Prado, eu acho que foi assim, uma homenagem às mulheres mesmo, né? Foi ótimo, acho que o sindicato está de parabéns. Espero que continue espaço e aberto para a cultura de Brasil. Esse teatro é um presente do sindicato, dos associados do sindicato ao Distrito Federal inteiro. E como o Distrito Federal é a capital do Brasil, acho que é um presente para todo o Brasil. Eu não tenho a menor dúvida no que depender do governo do Distrito Federal. Desse, eu tenho certeza dos próximos, nós vamos fazer tudo para que esse centro, esse local aqui, seja um ponto importante da história do Distrito Federal. O teatro, ele é, sobretudo, a sua história. O prédio é fundamental. E eu confesso que eu não lembro de ter visto um teatro tão bonito como esse. Tem muitos que são maiores, tem outros mais pomposos. Agora, esse é bonito, esse é aconchegante, esse é agradável. Mas o que vai fazer esse teatro ser realmente importante não é a arquitetura. Essa já mostrou que ela é boa. É a história dele. O que ele vai trazer para a alegria do povo do Distrito Federal e para a consciência política também. Eu espero que nos próximos 10, 20, 50, 100 anos, isso aqui seja um fórum importante, onde o Distrito Federal debata e usufrua do prazer cultural, da arte, da política do Brasil inteiro. Com certeza, Brasília merece este espaço por várias razões. Porque, de fato, Brasília é uma cidade cultural. Mas mais do que isso, porque isso vem de uma categoria profissional que é muito importante na cidade, que são os bancários, vem de um sindicato de trabalhadores e vem com o sentido de popularizar a cultura no Distrito Federal, fazendo com que haja um espaço que agora seja mais democrático do ponto de vista do uso dos espaços do Distrito Federal e que ele possa ser, a partir de agora, um referencial principalmente para os trabalhadores de um modo geral. Eu acho que ganha o sindicalismo, ganha Brasília, mas principalmente ganha a cultura do Distrito Federal. Esse espetáculo está inaugurando uma sala que foi fruto da vontade, do esforço do bancário. A sala é do bancário, então o bancário merece ocupar essa sala e através dela ele está se pondo e se colocando para o conjunto da sociedade. Então eu acho que é um pouco inovador e revolucionário. Não tenho notícias de que uma categoria tenha construído um espaço essencialmente cultural. Não tenho notícias de que uma categoria tenha dedicado parte dos seus recursos ou parte da sua contribuição e ter
feito inclusive uma contribuição extra para construir um espaço que vai possibilitar que ela se espalhe para o conjunto da sociedade. Eu acho que isso é muito mais do que um marco. Eu diria que tem uma característica do nascimento de um filho, com um parto muito difícil, um parto onde nós ficamos 5 anos no processo de gestação, mas nasceu uma criança. Isso não significa que está dada a vida e pronto, mas nasceu uma criança para trilhar um caminho. O Teatro dos Bancários é como se fosse essa criança que nasceu de um parto, de uma longa gestação e que simboliza o começo de uma vida, um começo de uma nova relação. Me parece que, como dizem os teóricos, ou como diz o poeta, o mais revolucionário é viver bem. E eu acho que quando a gente faz um espaço, e um espaço para a cultura, onde a gente faz um espaço para mostrar arte, para fazer arte, para se colocar por inteiro e aberto para a sociedade, nós estamos, em verdade, sendo muito revolucionários, porque estamos trabalhando não com a realidade opressora que nós vivenciamos no dia a dia, nesse mar de números que vive o bancário, com salários abiltados, uma sua cidadania a cada dia tirado lasca, bem como a cidadania de todos os trabalhadores. Nós abrimos um espaço para resgatar a cidadania, que significa resgatar a integralidade, a universalidade do ser humano. O bancário merece esse espaço, o espaço é do bancário e o espaço é uma abertura, é como abrir o coração, é como abrir as vísceras da categoria para que ela possa jorrar o conjunto do seu sangue, do seu suor e da sua vida e da sua disposição para o conjunto da sociedade. Parabéns para os bancários. Estou super emocionado de vir nessa inauguração, porque eu acho muito importante que a sociedade civil organize a cultura. E eu acho que essa demonstração que o Sindicato dos Bancários está dando é a coisa mais importante em termos de acontecimentos para a cidade que eu estou vivenciando desde o momento que eu assumi a Secretaria de Cultura. Eu espero que sirva de exemplo para outros sindicatos, outras organizações, para que a sociedade civil organizada tome em mão a responsabilidade que ela tem de produzir cultura. Vocês estão de parabéns. A gente tem um espaço hoje aqui em Brasília que vai proporcionar sair grandes atores, grandes atrizes, grandes cantores, enfim. As pessoas voltadas para a questão da arte, no modo geral, tem no Teatro do Sindicato dos Bancários um pilar, né, de sustentação para a sua carreira. Além do teatro, nós temos um amplo foyer de 180 metros quadrados que vai proporcionar grandes exposições. Exposições essas, inclusive, que pode até ser feito por alunos de oficinas que a gente realiza, porque a gente tem duas salas reservadas para a questão das artes plásticas. Além disso, nós temos uma sala de multiuso, um salão de multiuso, nós temos uma videoteca e uma biblioteca. Então, ou seja, é um complexo, é todo um complexo, não é só a questão do teatro. O teatro é mais um elemento. Olha, o teatro teve inicialmente não era um teatro, era um auditório, né? Então a primeira grande dificuldade foi arrumar uma pessoa, né, um gabarito para alterar, né, o espaço que já estava determinado, já tinha um projeto, já tinha as fundações feitas, já tinha boa parte da estrutura, né? Então a gente teve que fazer essa alteração. Então essa foi a primeira grande dificuldade, arrumar um profissional hábil na área de teatro, né, para fazer as modificações, inverter placas e etc, tal, que é coisa técnica, né? E depois disso, depois que a gente conseguiu um profissional no Rio, né, que foi dado pelo Instituto de Teatro, né, foi feita a alteração e as grandes mudanças, né, o que chamava a atenção nas mudanças, tipo palco, né, que era totalmente diferente, que foi a grande razão mesmo da mudança, o posicionamento da sala, que era uma posição um pouco diferente do que está agora, né, e isso provocou certos atrasos, né. Agora, o resto foi mais parte financeira mesmo e de organização de obra, porque ela tinha um ritmo, ela teve que ser interrompida e voltar, né. E pedi para a compreensão, né, dos bancários, né, que vinham visitar, vinham ver a parte administrativa crescendo e a parte cultural meio parada, né. A obra era para estar terminada em julho do ano passado, né, era todinha terminada, né, e a gente terminou, 1 ano não, né, 7 meses, né, de atraso, né, foi porque acabou em fevereiro. Em fevereiro ela estava totalmente concluída, a gente só precisou fazer a parte de rudimentos internos, que aí não era mais com obra, mas era mais com a parte de teatro mesmo, né. A parte de teatro, de obra, de estrutura, e ela já está totalmente pronta. Agora, tem certas coisas, por exemplo, tem certas peças que precisariam de certos equipamentos que o teatro ainda não compõe. Mas um outro exemplo é também, a nossa mesa é uma mesa moderna, o último modelo, né? Mas ela é um modelo manual, certo?
E alguns teatros já estão usando um modelo computadorizado. Então, se tiver uma peça que já vem no disquete, então nós vamos ter essa dificuldade. Então, esse equipamento pode ser trocado. A parte de iluminação, a gente tem aqui nós fizemos optamos por uma iluminação fixa, que são 180 pontos. Então, a gente precisaria de mais, um número maior de holofotes. Mas o que nós temos atende a 80% das peças. Questão de som, o som do sindicato é muito bom. Nós temos 3 mesas, né, de som, uma de 48 canais, uma de 12 e uma de 6, né? Por exemplo, essa peça aqui está usando uma mesa de 6. Tem um grande número de shows musicais que pode ser usado com o equipamento que nós temos, né? Então, assim, de equipamento tem algumas coisas, elevadores, essas coisas que vão enriquecer, mas o que tem aqui atende a maioria dos espetáculos, né? Que pode ser feito aqui no teatro. Pode comemorar que essa aqui foi uma grande conquista, né? Uma das melhores, eu acho que dos últimos tempos para o bancário e para a cidade, para o cidadão, né, brasileiro. Eu acho uma grande oportunidade, não só para os bancários de modo geral, mas para a comunidade também, porque vai ser mais um espaço que vai ficar à disposição da comunidade para os vários eventos que podem acontecer aqui. Estamos comemorando assim na maior alegria, é claro. Nós batalhamos muito por este teatro e está lindo, maravilhoso, nós merecemos. Eu acho importantíssimo para Brasília, para a categoria bancária, esse lançamento. É uma coisa inusitada na cultura. O sindicato chegar a patrocinar a cultura ao nível tal. E eu vim aqui prestigiar porque eu sempre acreditei nisso, a participação dos trabalhadores construindo cultura, construindo a luta em geral. Eu sempre venho ao sindicato quando tem eventos e participo do sindicato nas lutas e pretendo realmente, agora que foi a inauguração, é a primeira vez, claro, mas pretendo sempre vir. Sempre que tiver eventos, a gente estará aqui para participar e tirar o que tem de bom, né? Isso.